Aqui, ó, esse aqui é o nosso código fonte. É o nosso código fonte do servidor UDP. Então, se vocês precisarem digitar, eu vou passar aqui para vocês conferirem a digitação. É só dar uma pausa no vídeo. E aqui é a implementação do cliente. Então é só dar uma olhadinha e fazer a digitação conforme está aqui. Bom, vamos começar a explicação pelo servidor. O servidor está dentro do pacote UAB, conforme já explicou antes. Ele faz a importação das bibliotecas que permite a entrada e saída, principalmente a entrada de dados via teclado, e o JavaNet, que é o que habilita a implementação da classe Socket. Bom, aqui eu tenho o método my, que vai executar que implementa essa classe UDP servidor. E aqui, inicialmente, o que a gente faz falando de socket? Eu vou criar o socket. Então tá aqui, ó, datagrama socket. O nome do objeto vai ser servidor socket e ele vai escutar na porta 9876. Maravilha. Vou criar então, quando eu envio um pacote, eu preciso enviar os dados. Esses dados é do tipo matriz, é um vetorzinho, uma matriz do tipo byte, é um objeto byte. Então é agrupado em 1024, tá aqui, então tá criado. Então criei dois, tá? Um para dados recebidos e outro para dados enviados. Veja que no servidor, isso aqui vai ficar executando de forma indefinida. While true, quando que vai ser falso? Se aqui não tem nenhum lugar que determina que isso vai ser falso, então sempre vai ser verdadeiro. Não tem uma condição para isso ser falso, então o programa vai ficar. Nós vamos ter que fechar isso aí manualmente depois, e no final do vídeo eu vou mostrar para vocês. Aqui no caso, o datagrama packet, o que ele faz? Ele cria um pacote, que vai ser o pacote a ser recebido. Se o pacote é recebido, lembra que só vai usar dois parâmetros, que são os dados, lembrando que esses dados aqui é o vetor que eu acabei de criar do tipo bytes, e o tamanho. Então esse objeto byte aqui, ó, ele tem um método length que retorna o tamanho disso, o tamanho que tiver aqui dentro. Bom, a princípio eu só criei o objeto. E aqui o meu servidor vai ficar aguardando, ou seja, ele vai, o método receive, eu estou esperando um pacote chegar nessa porta 9876. Pronto, o meu servidor vai ficar aguardando nesse ponto aqui. Bom, se ele vai ficar aguardando nesse ponto, vamos dar uma paradinha de olhar isso aqui e vamos lá no cliente. No cliente, o que ele vai fazer? Bom, importou o JavaIO, o JavaNet, o My. O que ele faz aqui, ó? Bom, esse cadeia do usuário vai habilitar com que você digite no teclado, ele vai jogar isso aí como um input stream, isso aí lá no objeto cadeia do usuário, que é uma memória, um buffer read, quer dizer, uma memória que você vai poder ler daqui a pouquinho. Então, aqui no cliente, ele vai criar também um cliente socket. Veja que eu não estou dizendo para esse socket criado se conectar lá no servidor, na porta tal, tá vendo? Quer dizer, eu só habilitei que esse cliente vai saber falar socket, quer dizer, mas eu ainda não disse, não existe uma conexão direta do cliente com o servidor. Bom, eu falei para vocês que essa conexão vai ser feita pacote a pacote, né? Datagrama a datagrama. Então é por isso que eu preciso, olha só, primeiro, identificar o IP do meu servidor. Lembra do get by name? Então eu estou colocando aqui localhost, porque como eu estou executando o servidor e o cliente na minha própria máquina, então eu coloco o nome localhost e ele vai achar para mim o endereço IP do localhost, que é o 127.0.0.1. Ou eu poderia escrever assim, gente, ó, é a mesma coisa, ó, tirar esse negócio. Se eu souber o IP direto, fica até mais rápido. Pronto, ó, se você fizer assim, você vai ter a implementação até mais rápido. Qual que é o endereço IP? Se você já sabe, você pode colocar. Ou, se você não sabe o IP, você sabe o nome da máquina, o que você faz? Essa implementação. Inet address, eu quero pegar o IP pelo nome. Coloco aqui. Se é um servidor qualquer da internet, você poderia, ao invés de localhost, colocar www.google.com.br, por exemplo, que é a mesma coisa, que é um nome de internet. Eu estaria procurando por esse servidor www dentro do domínio google.com.br. Mas isso é uma outra história, tá? É só para ilustrar o que está sendo colocado aqui. No caso, aqui no cliente nós também criamos
o pacote, o objeto do tipo bytes, matriz de bytes, envia dados e recebe dados. Aqui o readline, ele vai no cliente, ele vai ficar esperando com que você digite alguma coisa. Veja, o servidor ele está esperando chegar um pacote e o cliente está esperando você digitar alguma coisa. Readline, quer dizer, aquela cadeia do usuário aqui em cima está aguardando. O readline é o system in que habilita. Então, digita alguma coisa, apertou enter. Esse valor ele vem com um objeto string chamado sentença. O sentença a gente converte ele para get bytes, ou seja, pega ele no formato de bytes e joga para quem? Para envia dados. Por quê? Envia dados é do tipo byte, então ele não é do tipo string. Então por isso que eu tive que pegar os bytes dessa sentença, que é o texto que você digitou, e jogado dentro do envia dados. Agora o que eu vou fazer? Vou encaminhar essa informação, essa digitação que você fez para o servidor. Como? Vou criar um pacote chamado envia pacote, que ele é um datagrama, veja, com os 4 atributos. Ó, envia dados, que é aqueles bytes aqui, ó, que a gente acabou de criar. Esse length é um método do objeto byte que retorna o tamanho, a quantidade de caracteres que eu tenho aqui dentro. O endereço IP eu já expliquei anteriormente, é isso aqui, ele vai pegar o 127.0.0.1 e a porta que a gente sabe que é 9876, por quê? Porque a gente já viu lá o socket, quando a gente criou o socket lá no servidor, isso daqui, ó. Eu já disse aqui no servidor que a porta é 9876, ok? Bom, eu vou marcar aqui porque nós vamos ter que voltar para cá, né? Bom, nesse aspecto, terminou. Ele já criou o pacote, mas o pacote não foi encaminhado. Então como é que eu vou encaminhar? Então no meu objeto cliente socket eu tenho o método send e eu envio o pacote que já tem essas propriedades. Bom, esse pacote tem o endereço do IP, servidor IP, então ele vai para lá. O servidor IP aqui, ó, está aguardando. Na hora que o pacote chegou, o que ele vai fazer? Ele já guardou isso aí como um pacote recebido. Por isso que estava criado ali. O que ele vai fazer agora? Bom, 3 coisas. Chegou o pacote do meu cliente? Chegou. Então, qual que é o dado desse meu cliente? Que eu estou jogando numa sentença do tipo string. Qual que é o endereço IP do meu cliente? Porque se eu vou responder para ele, eu tenho que pegar o IP que ele tem, o cliente tem. Então pega o endereço IP do meu cliente, está aqui o endereço IP do cliente, e pega a porta que o cliente usou, porque cada comunicação ela tem que ter uma porta. A porta do servidor é 9876 e a do cliente? O do cliente é aleatório, como a gente não definiu, ele define aleatoriamente. Só que como a gente não sabe, eu mando buscar no próprio pacote, porque o pacote recebido tem todas essas informações. Então ele tem os dados, tem o endereço IP, tem a porta do cliente, e isso a gente jogou na variável sentença, endereço IP e porta. Por quê? Porque depois eu vou responder isso. Bom, eu tenho os dados do usuário aqui em sentença, então o que a gente vai fazer? Eu vou transformar o sentença em letra maiúscula e vou jogar aqui em sentença capturada. Essa sentença capturada, que é o que o cliente digitou em letra maiúscula, transformado em letra maiúscula, transformo ele em byte e jogo ele para a matrizinha do tipo bytes chamado dados enviados. Tá vendo aqui, ó? Mesma coisa, ó. É isso aqui, dados enviados. Agora eu vou formar o pacote para encaminhar. O que? É o dados enviados, que é a letra maiúscula, o tamanho desse pacotezinho, o endereço IP do meu cliente que eu peguei aqui, a porta do meu cliente que eu peguei aqui, não é a porta 789, não é a porta 9876, por quê? Porque eu tô no servidor mandando para o cliente. Se a gente não definiu nenhuma porta, como eu disse anteriormente, essa porta é aleatória. E aí o servidor já fez o trabalho dele, encaminhou para o cliente. O cliente vai fazer o quê? Olha, ó, ele encaminhou e está parado, ó. Ele encaminhou. Aí ele criou, o cliente, ele criou aqui, recebe pacote. O que é recebe pacote? É um pacotezinho, é um elemento do tipo datagrama packet que tem o que? Recebe dados e o tamanho, só isso, ou seja, é para ele poder receber. E aqui ele fica aguardando, ó, ele estava aguardando. Na hora que o servidor mandou, ele recebeu, tá aqui, ó, receive, e ele está recebendo o pacote. O que ele vai fazer com esse pacote? Ele vai pegar os dados desse pacote, tá aqui, ó, get dados do pacote, joga lá para a sentença modificada aqui no cliente
E o que eu vou fazer com isso? Vou simplesmente imprimir system.out.println, descreva, datagrama UDP enviado com sucesso, vai me mostrar aqui a letra em uma letra maiúscula, e aí eu fecho o socket. Veja que o único close que tem aqui é para o cliente, o servidor não tem o close, então nós vamos ter que fechar ele manualmente, tá? Então acompanha comigo a execução do programa. Lembrando que eu tenho que iniciar primeiro o servidor, por quê? Porque se eu não executar primeiro o servidor, como é que o cliente vai encaminhar para ele, né? Então, executei o servidor e agora vou executar o cliente. Bom, veja que os dois estão parados. O servidor está parado, aguardando o receive, e o cliente está aguardando, esperando você digitar. Eu vou digitar a letra, meu nome aqui, letra minúscula, vou apertar o Enter, vai acontecer todo aquele processo, olha lá, ó, a letra André em letra maiúscula. Veja que isso aqui fechou, ó. Ele está fechado já, ó, construído e fechou, mas aqui ele não fechou ainda, ó. Você está vendo aqui que ele está aberto? O AB1 aqui no final, ó, running. Então, para finalizar essa aplicação, então agora a gente vem aqui e fecha. Tem certeza? Sim. Então fechei o servidor. Então dessa forma eu executei e finalizei. Bom pessoal, espero ter auxiliado vocês aí nessa dúvida, e com isso a gente finaliza essa unidade de socket.